Boa tarde, pessoal. Sou o professor Luiz Marcos, da Escola de Ensino Médio Dr. Júlio de Carvalho. Vamos estudar hoje um pouco mais sobre a física. O nosso conteúdo vai ser sobre formas de propagação do calor. Primeiramente, o que é calor, né? Calor é energia que transita de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Temperatura é a grandeza associada à medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Nós vamos ver que é o seguinte, a propagação ou transmissão de calor, ela pode ocorrer de três maneiras. Através da condução térmica, através da convecção térmica e da irradiação térmica. A condução, ela é o processo pela qual o calor se transmite ao longo de um meio material, tá bom? Esse meio material é por onde o calor é transferido, ou seja, por exemplo, pode ser através de uma barra de alumínio, de ferro, por exemplo, tá? As moléculas mais energéticas, que são as que têm a maior temperatura, transmitem energia para as menos energéticas, que são as que têm a menor temperatura, tá bom? Temos aqui um exemplo, tá? Que diz assim, podemos perceber isso fazendo um experimento como ilustrado na figura abaixo. Segurando uma barra de metal que tem uma extremidade sobre uma chama, rapidamente o calor é transmitido para a nossa mão. Então você pegou uma barra de metal, essa extremidade está sobre essa chama, imediatamente essa extremidade é aquecida e o calor é transmitido até a mão da pessoa, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo de transmissão de calor por condução e no caso o meio material é essa barra de metal, tá bom? Então tá aí um exemplo. Temos aqui uma questão que diz assim: no inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã. Pessoal, em vez de roupa de lã, você pode pensar em um casaco, tá bom? Por que é que no inverno a gente usa um casaco, por exemplo? Qual o motivo? Vamos ver. A, ser uma fonte de calor. B, ser um bom absorvente de calor. C, ser um bom condutor de calor. D, impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Vamos ver a nossa alternativa. Primeiramente, não prossiga o vídeo, dê um pause e veja se você acerta a alternativa, tá bom? Então vamos agora ver a alternativa. É a alternativa, letra D, impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior, tá bom? Então, tá aí os objetivos da gente usar essas roupas de lã, ou por exemplo, a gente usar um casaco. Não é para impedir que o frio entre, tá bom? Porque em física nem frio, a palavra frio existe. O que existe é a ausência de calor, tá bom? Mas isso é assunto para uma outra aula. Então, no caso, a gente usa essa roupa de lã, um casaco, que é para impedir que o calor do nosso corpo seja lançado para fora e o casaco, essa roupa de lã, funciona como uma barreira, tá bom? Outro tipo de transmissão de calor é a chamada convecção, tá? A convecção térmica é uma das formas de propagação do calor que ocorre em fluidos. O que são fluidos? São os líquidos, gases e vapores, tá bom? Ela recebe esse nome pois a transmissão do calor acontece por meio das correntes de convecção circulares que se formam por conta da diferença de densidade entre os fluidos. Vamos ver agora um exemplo. Olha só. Um exemplo de convecção térmica é quando aquecemos uma panela no fogão. Esse processo cria as correntes de convecção, onde a água que está próxima do fogo torna-se menos densa e sobe, enquanto a água que está fria torna-se mais densa e desce, tá bom? Olha só, aqui é o seguinte, ó, você colocando essa panela com água sobre essa chama, essa parte de baixo ela é aquecida, ela fica menos densa e sobe. E a parte de cima, que está mais fria, está mais densa e
desce. Aí fica formando essas correntes, subindo e descendo, tá bom? Então, nós temos aí um exemplo de transmissão de calor por convecção. Outro exemplo aqui que nós podemos ver, que diz assim: da mesma maneira, a geladeira ela cria correntes de convecção, onde o ar quente sobe e o ar frio desce. São essas correntes que mantêm a temperatura interior baixa. Por isso, olha aqui, extremamente importante. O congelador está localizado na parte superior, tá bom, pessoal? Por isso que o congelador ele é instalado na parte superior. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui nós temos uma ilustração da geladeira, né? O congelador está nessa parte de cima e o ar frio daqui do congelador, ele faz o quê? Ele desce, tá bom? Ele desce e o ar quente faz o quê? Sobe, tá bom? E vai formando essas correntes de convecção. Então, esse processo faz com que os alimentos que estão nessa parte aqui de baixo, eles fiquem conservados, tá bom? Olha aí o motivo do congelador ser na parte de cima, tá bom? Outro exemplo, podemos citar também o ar-condicionado e os aquecedores. O primeiro é instalado na parte de cima de um ambiente, já os aquecedores ficam próximos ao chão. Se o ar-condicionado tem o objetivo de esfriar o ambiente, ele deve ser instalado na parte de cima, pois o ar quente sobe enquanto o ar frio desce. Por outro lado, o aquecedor tem a função de aquecer o ambiente, portanto, o ar quente que ele lança sobe e o ar frio desce. Tá bom, pessoal? Tá aí o exemplo aí na questão dos aquecedores e dos ar-condicionados, tá bom? Temos aqui outra questão, tá? Sugiro que você não prossiga o vídeo, dê um pause e pense qual alternativa é a correta, tá? Diz assim: a transmissão de calor por convecção só é possível A, no vácuo, B, nos sólidos, C, nos líquidos, D, nos gases e E, nos fluidos em geral, tá bom? Onde é que ela é possível, tá? Esse no vácuo, pessoal, é no vazio, tá? Não tem resistência do ar, não tem nada, tá bom? Por exemplo, o espaço, tá bom? Uma nave que sai, por exemplo, da Terra lá para Marte, ela se propaga pelo vácuo, tá bom? Qual a alternativa correta? Pense, tá? Dê um pause, agora vamos ver. Nos fluidos em geral, tá? Os fluidos são definidos como substâncias que apresentam capacidade de fluir ou escoar e sempre assumem o formato do recipiente onde estão confinados, tá? Assumir o formato do recipiente que está confinado é o seguinte: se você colocar a água dentro do balde, ela assume o formato do balde. Se você colocar dentro de uma bacia, ela assume o formato da bacia, de uma panela, tá? Então é isso, tá? São nos fluidos em geral, tá? Exemplo de fluido, a água, tá bom? Ok? Vamos prosseguindo. A outra forma de transmissão de calor é a chamada irradiação térmica, tá? A irradiação ou radiação térmica é uma das formas de propagação do calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas chamadas de ondas de calor. A irradiação pode ocorrer sem que haja a necessidade de um meio físico. Isso só é possível porque as ondas eletromagnéticas podem propagar-se no vácuo, tá bom? Olha só, não precisa de um meio físico. Meio físico é um meio material e a gente viu que naquela transmissão de calor por condução era necessário um meio físico, ou seja, um meio material. Agora, na irradiação térmica, você não precisa. Isso vai ocorrer aonde, por exemplo? No vácuo, tá? Pode ocorrer no vácuo, que é no vazio, tá? Por exemplo, né, no questão do vácuo, que eu citei da nave saindo da Terra para Marte. Exemplo, tá? Outro exemplo aqui da irradiação térmica: aquecer uma lareira, irradiação das lâmpadas, paredes de uma garrafa térmica. E outro exemplo aqui, ó, mais ou menos o que eu já falei, ó. O calor do Sol é transmitido por meio de irradiação térmica, tá? Então, o Sol aquece a Terra através, por exemplo, a luz do Sol chega aqui na Terra, como é que eu digo? Ela vem do Sol até a Terra através do espaço, né? Através do vácuo, tá? Não precisa de um meio material. Olha só aqui a nossa questão, tá? Pense
e depois responda, tá? Pause o vídeo e pense aí. Diz assim: a irradiação é o único processo de transferência de energia no caso, tá? Então está falando de radiação térmica. A. Da chama do fogão para a panela. B. Do Sol para um satélite de Júpiter. C. Da água para um cubo de gelo flutuando nela. E D. De um mamífero para o meio ambiente. Vamos ver a alternativa. A alternativa é a letra B. Do Sol para um satélite de Júpiter, tá, pessoal? Porque a luz do Sol que sai lá do Sol até este satélite de Júpiter, ela se propaga pelo vácuo, tá bom? Não precisa de um meio material, tá bom? No mesmo caso do Sol para a nossa querida Terra, tá bom? Temos outra questãozinha aqui que diz assim: quando se passa roupa com ferro elétrico, o principal processo de transmissão do calor para a roupa tá bom? Você está passando lá o ferro na roupa, qual é o processo de transmissão de calor? Vamos ver? A. Convecção. B. Radiação. C. Reflexão. D. Compreensão. E E. Condução. Qual a alternativa? Pense e responda. Dê um pause aí no vídeo para você ver se está aprendendo ou não o conteúdo. Então vamos ver a alternativa correta. É a letra E, pessoal. Condução, tá bom? Então quando você está lá passando roupa, o processo de transmissão de calor do ferro para a roupa é através da condução. É preciso de quê? De um meio material, tá bom? Não dá para você passar roupa, passar o ferro na roupa a 3 metros de distância, não é mesmo? Precisa lá estar em contato, precisa de um meio material, tá? Pessoal, obrigado pela atenção, viu? Quem chegou até aqui. E até a próxima aula.